Muito bem, agora é hora da gente conversar com Adolfo Padilha. Adolfo trazendo as informações, o seu destaque para esta segunda-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, amigos da Mix, uma boa semana a todos nós, né? Que Deus nos abençoe. E a gente não pode deixar de registrar, agradecer o sucesso do show do Edson Hudson, parabenizar, em nome do presidente Silas, toda a equipe lá que se empenhou, principalmente ao empresário Juninho da V-Shows, que foi o responsável pela doação do show. E, pô, muita gente, né? Foi muito legal, muita gente contribuindo. O hospital arrecadou uma graninha extra. Vai vir mais por aí. E te parabenizar também, né? Você e a Ilô, que ficaram lá no palco, fazendo lá as horas os procedimentos cerimoniais, né? E muito legal lá as camisetas de futebol também, o pessoal que comprou, enfim, foi muito legal e que venha mais shows beneficentes. Eu peguei uma linha hoje, queria só falar aqui no meu destaque bem rapidamente. Se você está vendo redução do etanol, ainda não é por causa simplesmente dos impostos que foram reduzidos, não. Eu estava lendo uma matéria e separei aqui. A Agência Nacional, ela verifica de petróleo que em mais 16 estados, principalmente o etanol, reduziu bem de preço, porque hoje o governo liberou aquela venda direta. Não tem mais a necessidade do cara pegar o álcool. Às vezes, muitas vezes era só a nota fiscal, levava só para distribuir, enfim, só para criar despesa e ficar mais caro para a gente. Então, isso significa, qual é a boa notícia, Eudes? Que o preço vai cair mais ainda. Isso Que é bom sinal, né? É o que a gente espera. Bom, vamos lá para a nossa pauta de número 1 aqui com Adolfo Padilha. O presidente Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo e condenou a ação dos governadores que foram à justiça para barrar a diminuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Teve gente que foi atrás disso. Adolfo Padilha, Sim, como é que pode? teve governadores que foi atrás disso. E aí a gente se pergunta... Aqui eu vou deixar a turma da oposição meio nervosa. Até nisso o Bolsonaro deixa um legado pra gente, como ele derruba a máscara daqueles que falam que defende o povo. Um dos principais articuladores disso foi o governador do PT da Bahia, né? O Rui Costas, né? Se eu não me engano. Rui Costa é o nome dele. Então, ele foi um dos principais governadores que articulou que acha um absurdo reduzir os impostos. Por que razão? Porque ele acha um absurdo que o povo pague menos. Não. Ele acha um absurdo porque isso vai dar certo, ficou bem pro governo e é ano eleitoral. E a intenção dele não é você, não sou eu, não é você pobre, não é você rico, não. A intenção dele é se manter no poder. Então ele vai lá junto com outros governadores que pensam a mesma coisa que ele e tentam barrar ou impedir que faça a redução do imposto para a gasolina ficar mais barata. Esse é o Brasil, que a gente ainda não via, que a gente está começando a ver agora. Vou repetir sempre, graças à internet e graças aos posicionamentos do governo Bolsonaro, que muitas vezes enfrenta o establishment, enfrenta o sistema e não tem como. Aí a máscara tem que cair. Como ser contra? O quanto que o combustível se envolve no dia a dia de todo o nosso sistema de geração de renda, transporte público, transporte privado, necessidade de pegar sua moto, de pegar seu carro e trabalhar. Como ser contra isso, né? Saindo de uma pandemia, de uma crise mundial, inflação no mundo inteiro, inflação em grandes nações econômicas como a Alemanha, Estados Unidos e outras, nunca vista nos últimos 30 anos. Como? Como assim? Não dá para entender. Dá. São pessoas que só pensam neles e não, só pensam, não é nada, não é nem isso, só pensa no projeto de poder deles próprios. Mas está aí, veio, foi aprovado, como eu disse aqui na minha abertura, a gente já vê uma redução que ainda é reflexo dessa venda direta e a redução dos impostos é dessa semana para a semana que vem e a gente ainda vai ver cair mais ainda, e isso é muito bom. Muito bem, vamos lá. Nossa pauta de número 2 nessa segunda-feira aqui com Adolfo Padilha comentando o plenário do Senado Federal aprovou na última semana a proposta de emenda à Constituição, é uma PEC, né, que institui o estado de emergência para permitir ao governo a criação e ampliação de programas sociais, que está sendo muito criticado pela oposição por considerar que é um ato eleitoreiro. Veja bem, é a mesma situação do que a gente acabou de falar dos combustíveis. Então é a mesma... O pavor da oposição, ela tem sentido quando você pensa no aspecto eleitoral.
Porque isso vai refletir diretamente no bolso das pessoas e vai refletir diretamente no bolso das pessoas que ganham menos, os mais vulneráveis, né? Para o governo, a justificativa emergencial se dá por conta de ser um ano eleitoral e precisa ou não precisa socorrer as pessoas. Diante da impossibilidade de ter uma ingerência direta na forma que é medido o aumento do commodities de combustível, o governo precisa dar um auxílio aos caminhoneiros ou não precisa? O governo precisa dar um auxílio de vale gás para as pessoas que estão passando dificuldade ou não precisa? Então, quer dizer, hoje a gente discute a necessidade e a gente é contra a permanência ad eterna disso. Eu sempre fui contra esse patrocínio ad eterno. Eu acho que é muito melhor qualificar as pessoas, não deixar as pessoas centradas na comodidade de receber em casa. Mas nós temos uma justificativa pesada para isso. É a pandemia, é o fique em casa, é aqueles irresponsáveis do Brasil, do mundo e aqui de Prudente, um bocado deles, que vinha no rádio e dizia, fique em casa, não sai para a rua, fique em casa. E a economia a gente vê depois. Então é o preço que a gente está pagando. Eu gosto e falo disso porque eu sempre fui contra o fique em casa. Um efeito sem qualquer conhecimento científico que afirma que isso daria certo e com a certeza social de que economicamente seria um desastre. Então, era muito melhor ficar com a parte da certeza do que da incerteza da ciência que deixar a pessoa trancada em casa e adiantar alguma coisa, a não ser aqueles que eram mais vulneráveis ao vírus. Então é isso, eles vão ser contra mesmo. E o presidente Bolsonaro, ele, diferente do que alguns gostam de pregar, ele se demonstra altamente articulado e conhecedor de como funciona o parlamento, né? Quando percebeu isso, é o que eu falo, a oposição às vezes ela vai com tanta sede que ela faz, o cara fala, opa, peraí, eu preciso me cuidar aqui, porque essa parte do emergencial dessa PEC foi decidida 2 semanas atrás. Quando ela começou a ser discutida, você puxa lá de um mês atrás, ninguém falava na questão emergencial para não justificar a época eleitoral. Mas de tanto que os caras começaram a pegar que ia ser um fato eleitoral, que seria uma intenção eleitoral, opa, acendeu a luzinha e falou, não, mete um emergencial aí, porque nós estamos mesmo em calamidade pública. Tem um monte de desempregado, tem um monte de gente passando necessidade, tem um monte de gente ferrada. Aí deu certo e passou e pro desespero da oposição. Muito bem, nós vamos agora para a nossa terceira pauta de hoje, a terceira manchete. Vamos falar do governo do estado de São Paulo. O pré-candidato ao governo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, lamentou na semana passada, logo no finalzinho da semana, a decisão do apresentador José Luiz da Atena de desistir da sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo. O jornalista da TV Bandeirantes compunha a chapa com o ex-ministro da Infraestrutura para as eleições deste ano e apresentava bom desempenho nas pesquisas de intenção de votos divulgadas até o momento. E agora o Datena saiu de novo. Tem alguma dúvida? Ô Eudes, eu não tinha, né? Acho que a gente já tinha falado sobre isso, né? Eu acho que eu cheguei a cravar aqui que o Datena não seria candidato. Quais são as razões do meu ponto de vista? A primeira é o salário. A vontade de ajudar o povo não é assim tão maior do que a vontade de manter o nível de vida que tem. Apesar de já pode ter uma vida bem equilibrada, porque é um cara que ganha mais de 1 milhão por mês, né? E eu acho que o Datena faz bem, porque veja bem, o Datena hoje na televisão, ele fala, se ele quer a bandeira de ser uma voz do povo, ele não precisava do mandato de senador. Hoje ele fala na televisão para milhões de pessoas, né? São milhões de pessoas, certo ou errado, vamos aqui tirar, exagerado ou não, ele é um cara que fala para milhões de pessoas. Vira senador, ele vai falar para uma turminha, que enquanto ele fala lá no palanquinho deles, lá na tribuna, os caras vão estar ou dentro do gabinete, ou olhando para o celular, não vai repercutir o que ele fala, não vai defender o povo melhor do que ele faz hoje no programa dele. Então eu acho que o Datena foi até sensato. Tem um aspecto financeiro, eu creio que também tem, é muito pesado, mas eu acho que ele foi sensato nesse sentido. Na televisão, ele de fato pode ajudar, reivindicar muito mais para o povo que ele fala que ele quer atender do que como senador. E o outro ponto também é que agora se abre aí a possibilidade de umas novas negociações, né? Tá no páreo aí a Carla Zambelli, que é leal ao presidente Bolsonaro, o Paulo Scaff, que é o ex-presidente da Fiesp, e o Marco Feliciano, deputado federal, né? E tem aí correndo por fora a Janaína. Mas a Janaína é muito instável.
né? Mas é um nome forte. Eu, particularmente, se fizesse parte da cúpula, eu estaria estudando dois nomes, da Carla e daquela japonesa que me foge o nome, Nishi Yamaguchi. Aquela médica que foi humilhada, foi assediada moralmente na CPI pelo Randolfo Rodrigues, pelo Aziz, né? O presidente. Aziz. Ela foi assediada moralmente, ninguém falou nada, as feministas ficaram caladas, não só ela, como outras mulheres também. Eu ficaria entre esses dois nomes, que para mim são nomes que agregam bastante e são leais. A convicção do governo, principalmente, né? Porque tem que ser pessoas leais ao que o governo acredita, né? Tem que pensar como governo. E são mulheres, que eu acho que é interessante, que do mesmo jeito que você vê as mulheres da esquerda absurdamente aguerridas, mas são aguerridas naquela loucura que elas acreditam, as mulheres são de fato mais aguerridas, seja da esquerda ou da direita, pro bem ou pelo mal. Então eu acho que São Paulo teria que ter uma senadora mulher. E os nomes que eu vejo, assim, eu como eleitor, eu como um cara que gosta de ler política, sou favorável ao posicionamento do governo, isso não nego para ninguém, eu acho que tanto a Anice como a Carla seriam duas boas opções. Muito bem. Estamos encerrando o nosso programa dessa segunda-feira. Obrigado a você que ficou na sintonia. Adolfo Padilha, vamos embora, né? Vamos embora, segunda-feira tá aí. E se você quer dar um bom presente aí pro seu namorado, como é que é lá do Osmarzinho? Monte Cristo. Boa, né? É boa, né, Osmar? A turma gosta. Um abração para ele, todo mundo lá da loja dele. Muito bem, a loja do Osmarzinho, Monte Cristo. Osmarzinho Guímaro. Ele faz coisas específicas em couro para você dar de presente para homem. Só para homem. Muito legal. Valeu, gente. Grande abraço. A gente se fala no nosso próximo encontro amanhã, 7h30 da manhã. Até lá.